Tem um assunto que eu acho muito interessante, que depois que eu compreendi ele verdadeiramente, eu vi, putz, é isso. Isso é essencial para a gente compreender, para termos uma vida mais serena, mais tranquila, mais alinhada com propósito, mais alinhada com algo maior. Resumindo, com uma vida dentro dos eixos. E essa compreensão ela veio quando eu entendi o que significava de fato o pecado original, né? O pecado original que é descrito na Bíblia, lá no início, em Gênesis, com Adão e Eva. Então, para a gente contextualizar, né? É claro que eu sei que a maioria das pessoas, né, conhece essa história é bem conhecida, mas vamos novamente contextualizar para refrescar nossa memória. Adão e Eva, eles viviam em unidade com o Pai no jardim do Éden, né? E nesse jardim existia uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha que interessante, gente. A árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Como é que isso pode ser tão ruim? Mas foi dito a eles que, porventura, se caso eles comessem dessa árvore, eles iriam morrer, né? E o que Adão e Eva eles fizeram? Eles comeram, né, dessa árvore do conhecimento. E o que aconteceu com eles? Eles não morreram fisicamente, mas eles tiveram uma morte sim. Eles tiveram uma morte simbolicamente, né? Eles tiveram uma morte que a parte deles espiritual, essa parte deles que eram, digamos, conectada com Deus, essa parte morreu. Tanto que essa questão da árvore do conhecimento do bem e do mal nada mais é do que o nosso conhecimento, o conhecimento que a gente tem nesse mundo, né? O conhecimento que a gente utiliza como norte para a gente tomar nossas escolhas, o conhecimento que a gente utiliza como base no nosso caminho e como base das nossas escolhas. Isso aqui é certo, isso aqui é errado. O nosso julgamento do outro e de como as situações se apresentam e se manifestam, né? Então, voltando, quando eles comeram desse conhecimento, que nada mais é do que esse nosso conhecimento humano, digamos assim, eles simplesmente se esqueceram daquilo maior que existia dentro deles, que era essa parte espiritual, digamos assim, essa parte que ligava eles a Deus. Tanto que Deus, quando ele retorna para o jardim, procurando por eles, né, por Adão e por Eva, eles se escondem, né? Eles se sentem vergonha, porque depois que eles adquiriram esse conhecimento através do fruto, eles se viram nus. E por eles se virem nus, eles se escondem. E o que simboliza essa questão da nudez? Nós só nos sentimos seguros e confortáveis quando nós estamos nus com pessoas de confiança, com pessoas que nós temos intimidade, certo? Então, quando Adão e Eva, Deus vem procurar Adão e Eva e eles se sentem envergonhados e se escondem porque estavam nus, isso nitidamente, simbolicamente, menciona justamente isso que eu falei. Eles se sentem separados, eles perderam a intimidade com Deus. Então, por isso eles se esconderam, né? Então, a gente também pode levar em consideração que toda a Bíblia nada mais é do que um caminho, um retorno de nós de volta para a casa do Pai, a casa de Deus, né? É importante eu, né, no caso, falar porque hoje, infelizmente, tem muitas palavras que elas estão carregadas de conceitos e interpretações, né? Então, a palavra espiritualidade, a palavra Deus, principalmente, que é uma palavra totalmente vinculada a religiões, nada contra a religião, só que acaba que elas, quando a gente vincula determinadas linhas de pensamento apenas, a gente
limita muito as palavras. E palavras, nada mais, nada menos, elas não são a coisa em si. Elas são placas que apontam para algum lugar, tá? Então, eu estou mencionando a palavra Deus, tá? Estou mencionando a separação de Deus, mas eu não estou falando do Deus, o Senhor idoso, barbudo, que está em algum lugar, provavelmente no céu, longe, distante de nós. Eu estou falando da vida, né? Em si, dessa energia, dessa presença que sustenta toda a nossa realidade, né? Da vida, né? Que se porventura for me machucar agora, vai começar o meu corpo a trabalhar, né? Para poder melhorar esse machucado que eu causei. Então, vida, Deus, centelha divina, universo, né? Tudo são placas que apontam para o mesmo lugar, tá? Então, galera, tem muita coisa interessante que a gente pode trazer da Bíblia de reflexão. Eu acredito que ocorreu um grande equívoco, uma pandemia de equívocos de interpretações, tá? Isso não é uma crítica, não é apontando o dedo para, você tá certo, eu tô errado. Mas eu acho que a galera se equivocou em muitas interpretações e esse equívoco, eles podem nos trazer muitos problemas. Nós podemos simplesmente estar andando em círculos e nunca evoluirmos e nunca fazermos essa troca, né, com a vida, com o mundo, porque nós estamos muito presos a conceitos, muito presos a palavras e interpretações que não têm absolutamente nada a ver com a realidade em si. Então, essa reflexão de Adão e Eva, também temos outras reflexões que eu quero trazer para cá, que é a reflexão do filho pródigo. Inclusive, vai ser um tema interessante, é um tema interessante para o próximo vídeo. Então, essa reflexão que eu trouxe sobre Adão e Eva é justamente sobre isso, tá? Sobre a gente entender que não eram as histórias da Bíblia, provavelmente não eram histórias aleatórias, histórias, né, contadas sem nenhum motivo, tá? Elas são basicamente metáforas, analogias da gente com o mundo e com Deus. Por isso que as histórias da Bíblia, elas são tão atuais. Elas têm tão a ver com o que somos hoje, tá? Então, é isso. Fica a reflexão. Essa separação que aconteceu lá no início, na criação do homem, né? Ela nada mais é do que um equívoco de percepção. Nós escolhemos, nós fizemos essa escolha de nos separarmos do todo. Nos separarmos é como um ramo cortado da videira, né? Então, só para contextualizar, né, é uma coisa tranquila, mas na prática não é tão tranquila. Na verdade, a boa notícia é que nós não estamos separados de Deus. Gente, é impossível sermos separados de Deus. Que nem um filho, o seu filho, né, biológico, né, digamos, no caso. Seu filho nasceu de você, tem seu DNA, tem seus genes. Por mais que você brigue com seu filho, por mais que vocês não se veem, por mais que seu filho mora a milhas de distância de você, o seu filho, ele vai continuar sendo seu filho. Por mais que ele não queira, por mais que ele se esqueça, por mais que a raiva sobreponha todas as outras coisas. Assim somos nós com Deus. Se nós, na nossa infinita ignorância, ainda assim conseguimos ser compreensivos e bons pais, imagina Deus, que é além do nosso entendimento. Então, essa separação, no fim das contas, ela é um equívoco de percepção. É impossível. É impossível alguém se separar de Deus, da vida, da centelha divina, enfim. Isso é impossível. Só que, para compreendermos isso, realmente, de fato, pode ser
um pouco, não difícil, mas talvez difícil, mas pode ser um pouco mais demorado, porque existem muitas camadas daquilo que a gente não é, muitas camadas daquilo que a gente acredita, do que a gente tem para nós, que é real, que impossibilita da gente atingir essa verdade, né? Que é a verdade não só minha, mas a sua verdade, é de todos que existem. Bom, é isso, pessoal. Fica essa reflexão. Quero trazer outras reflexões para cá. Então, se você se identifica com esse estilo de mensagem, com esse tipo de pensamento, nada aqui é uma verdade absoluta, tá? Eu não quero chegar, apesar de eu estudar, apesar de eu ter um determinado conhecimento, apesar de eu estar há alguns anos envolvida e imersa em determinados conhecimentos, estudos, eu não quero simplesmente chegar aqui e entornar esse conhecimento goela abaixo, tá? Eu não quero mais acrescentar conhecimento na vida de ninguém. A minha intenção aqui no canal é justamente o contrário. Eu estou aqui para despertar aquele conhecimento que já existe em você, aquele conhecimento que já é seu por natureza, tá? Eu acendo uma chama que já está em você. Com a minha chama acesa, eu simplesmente, né, nem uma velhinha, né? Eu pego a minha velhinha, ups, e acendo a sua, algo que já está em você, tá bom? Então, se você se interessou, se você sentiu que é ressoante com você, eu peço para você se inscrever no canal e, por favor, comentar alguma sugestão, o que você achou do vídeo, para poder me ajudar, até mesmo para eu poder entender, né, o que, que é interessante trazer aqui para o canal, o que, que é interessante que você acha, o que você queria ouvir, o que você queria refletir. Tá bom, pessoal? Forte abraço. Um bom dia para vocês.